Ok, então vamos retomar aqui. Ok, vamos retomar. Vou só refletir um pouco sobre o que eu falei no começo, foi bem no começo do mês, sobre esse capítulo 1. Eu falei vários pontos, que entre os pontos centrais são os seguintes. O primeiro ponto que queria enfatizar nesse capítulo é a ideia de deux solitudes, duas solidões, a maneira na qual ainda há muito pouco contato com a adaptação, estudos da adaptação, estudos da tradução. Eu tinha esperança, 15, 14 anos atrás, que poderia haver muito mais. Agora eu sou mais pessimista e não vi essas ligações. Temos que pensar que quem segue uma carreira acadêmica se especializa em uma área. Em muitos contextos, com muito pouco contato com acadêmicos de outras áreas. Talvez alguns de vocês estão nessa posição, estudando profundamente um autor, uma autora, uma certa época, com muito pouco contato com acadêmicos de outras áreas. Talvez vocês tenham contato com uma meia dúzia de pessoas no mundo que são especialistas em seu autor, sua abordagem, etc. Talvez você seja a única pessoa no mundo que se especializou nesse autor. Então, uma parte é a vida acadêmica, que em muitos casos não ajuda a fazer esses elos. Então, o primeiro ponto que queria enfatizar, que eu enfatizei na última vez, foi essa falta de contato entre estudos da tradução e estudos da adaptação. E a gente vai ver daqui a pouquinho muito pouco contato com digital media, etc. Então, isso vem daqui a alguns minutos, mas vamos revisar outros pontos. Um outro ponto interessante foi aquele de Lawrence Rowe. A ideia de que os alunos na Universidade de Başkent, na Ankara, Turquia, o tipo de aluno é diferente. O aluno que estuda tradução é basicamente uma habilidade técnica, de conhecer as duas línguas muito bem, de ter um muito bom conhecimento e domínio das gramáticas, da escrita, na sua língua, mas aqui no Brasil exige cada vez mais que se traduz para a sua segunda língua. Enquanto adaptação, quem são adaptadores? Que trabalhos, que empregos envolvem adaptação? Um trabalho óbvio e trabalhar na área de cinema, fazendo roteiros, adaptando livros, mas não só isso, na área editorial, fazendo esse tipo de livro, dirigir livro condensado, livro simplificado, dirigido a crianças, dirigidos a aprendizes de língua estrangeira, etc. Eu mandei para as várias listas para Facebook essa semana também o novo emprego na área de letras, em inglês chama Sensitivity Reader, num artigo sobre as adaptações, as novas versões dos livros de Agatha Christie, cortando elementos aparentemente especialmente racistas, maneiras negativas de falar de pessoas de cor, etc. Então, várias editoras importantes empregam sensitivity readers
Talvez, se você não gosta do termo, se vai chamar sensitivity reader de sensor, que cortam, simplificam elementos negativos, racistas, etc. Até agora, romances populares foram revistos dessa maneira. Ainda não, por exemplo, não vi nenhum tipo de sensitivity reader trabalhando com James Joyce, com Ulisses, etc. Quando for, vai ter realmente muito barulho por aí. Então, esse foi o outro elemento, o tipo de empregos possíveis de quem estuda tradução, quem estuda adaptação. Até agora, eu não vi nenhum departamento universitário de estudos da adaptação. Como foi falado, a adaptação foi criado dentro de Film Studies, e durante muitos anos, estudos de adaptação eram quase tudo sobre adaptações de filmes, romances para filmes, etc. Então a gente está vendo duas áreas muito diferentes. Estudos da tradução com muitas ligações com línguas estrangeiras, obviamente. Estudos de adaptação, áreas de filme, film studies, literatura inglesa, em muitos casos não envolvendo língua estrangeira. Muitos estudiosos de adaptação são basicamente monolíngues. Claro, obviamente, tradução, não. Outro elemento que eu abordei foi a, a divisão tripartita de John Dryden, quase 500 anos atrás, de tradução, três tipos de tradução. Metáfrase, tradução palavra por palavra. Paráfrase, tradução com uma certa liberdade. Imitação, que seria bastante paralelo ao nosso conceito de adaptação hoje em dia. Eu vou agora para a para a segunda parte do capítulo. A gente vai entrar mais nas áreas novas de digital media. Ok. Aqui, então, dá para ver tudo o que está realçado? Sim? Sim, ok. Oh, okay. Oh, okay. This book studies the interface between adaptation and translation. And one of its themes is the lack of contact between these two areas, como já falei. In a similar way, in meta-adaptation, adaptation intermediality, cock and bull, hoje em dia a gente fala mais bullshit. Antigamente a gente falava cock and bull. Eckhard Waits-Virchow é um crítico alemão muito interessante, mas ele antigamente usava só Eckhard Waits-Virchow, agora só Eckhard Waits. Vocês vão achar os dois nomes. Examines the lack of contact between the areas of adaptation and intermediality. Ok, então a gente está indo translation, adaptation, intermediality. They are like two pubs. The Cock and Bull, the pub adaptation, is situated in the Anglophone world, and the pub intermediality is in continental Europe. Então, sempre quem morou no Reino Unido sabe que muitas pessoas sempre ou antigamente pubs, tem menos pubs hoje em dia do que antes, mas ainda tem a grande tradição. Você vai no seu pub, então você não vai em outro pub. Então, the main theoreticians who drink in intermediality pub are Joachim Pach, Werner Wolf, Irina Rajewski, and Jörg Hellberg. Ok, esses são críticos da área de intermediality.
Well, Linda Hutchin, agora vocês conhecem, Linda Hutchin, Thomas Leach, Sarah Cardwell, Deborah Cartmel, Imelda Willingham, take their tipple, bebida, in the adaptation. We might even add the pub where translation scholars drink, the Lion, of course. Sem olhar nota de rodapé, porque o pub dos estudiosos da tradução chama The Lion. Alguém sabe? Fala se você sabe. Se não, vamos ler nota de rodapé. Ninguém sabe? Porque quem o santo padroeiro da tradução? São Jerônimo, que tinha leão domesticado, que sempre ajudava ele com as traduções. E claro, tem muitos nomes de pub, Red Lion, White Lion, etc. However, Waitsworth views a possible exchange. Então, outro otimista. Quoting the metaphor of Leach, as researchers like Julie Sanders, Linda Hutchin, and Christina Gerhardt have been digging away from the prison house of adaptation studies to trying to open up a tunnel to the wider area of intermediate studies. Então, dá para ver a imagem bastante forte da prisão. Então, os estudiosos da adaptação estão dentro de uma prisão, conforme Leach, muito viciado em estudar filme, adaptação livro, filme, romance, filme, etc., etc. In a later article, Memes and Recombinant Appropriation, Remix, Mashup, Parody, Eckert's Waits Virtual, now Eckert, acho que ele cortou virtual, details some of the intermediate forms of adaptation, which will now include new intertextual forms produced by recent technologies such as mashups, a fusion of data, music, and film, ou film. Agora a gente está entrando no vocabulário de intermedialidade, the digital media, mashups, a fusion of data, musical, film, remixes, reboots, samplings, remodelings, and transformations, in all of which the audience plays a participatory role, importante. To include these forms would challenge many of the precepts we have of adaptation and open up the field to new horizons, as these participatory forms result in a shift from hermeneutic to performative modes of adaptation, or rather appropriation, okay? A gente vai ver performative. O público tem papel nas novas formas. With a literary and cultural artifact being transformed from an object of contemplation into material to be played with, ideia interessante, played with, brincar, jogar, as the audience members now become doers and participants. Okay. This remodeling may also be linked to other forms of recycling, remaking, and retelling. This recombinant use of different media will thus break down barriers between the processes of cultural adaptation, appropriation, and borrowing. Studies of intermediality will therefore investigate distinct phenomena such as media combination, media transfer, and media contact or media reference, which may also appear together in a single media product. Tom Leach comments that it may well be that this is the most accurate way to define adaptation. Então, a gente vai vendo Leach, que algumas pessoas chamaram o Papa da adaptação, mudando seus interesses, mas para intermediate. One of the most famous remodeled videos is, todo mundo conhece Hitlerant, sim? Aqui no Brasil, acho que dos mais populares aqui no Brasil foi Hitler xingando o fato que ele não conseguiu entrar na USP para estudar medicina. E não sei se alguém tem outro exemplo. Coloca no chat se vocês têm outro exemplo. Originalmente foi Hillary Clinton reclamando que ele foi derrotada para a nominação democrática do Partido Democrata de Barack Obama. Aí tem muita coisa.
E outras coisas semelhantes aqui, memes, Ice Bucket Challenge, Unfappening, 10 Hours Walking, muita coisa, muitos mashups, etc. Voigt summarizes the characteristics of the new products. They're viral memes, both commercial and non-commercial, made popular through sharing in an attention economy and a relational bastard culture. Acho que Voigt estava escrevendo antes do novo fenômeno da fenômeno do Instagram. E TikTok também. Qual outro? Qual, TikTok. They're ephemeral vignettes, short-lived, marginal, and non-functional. 3, they tend to be hybrid, derivative, parasitic, critical, comic, playful, transgressive, humorous, parodic, carnivalesque, Penson or Hitlerant, performative, illegitimate, celebrating discontinuity and undermining textual authority and integrity by appropriating existing text. 4, they tend towards montage, collage, art two-dimensional, assemblage, art three-dimensional. Okay, collage, aquelas pinturas, assemblage, art three-dimensional, agora fazendo vídeos, etc. They tend to use objet trouvé, damage the integrity of popular artwork or text. Essa ideia de ideia de não respeitar o original, mexer. They complicate meanings, precluding a seamless, unilinear meaning making. Ok, de novo, não tem aquela coisa fixa. Se a gente pensa mashup, Jane Austen and the Pride and Prejudice and the Zombies, aí Jane Austen não é mais sagrada, se mexe, se diverte, se muda tudo. Jane Austen coloca zombies no meio. They celebrate the monteur's art of ephemeral meme creation. Audiences are thus transformed from spectators or auditors and become junior partners in producing texts, whose technical quality may often be poor. Que outro ponto. Voigt sees clear implications for these developments, with AS focusing on what adaptation studies focusing on what people do with text, rather than how they process or interpret text. The reinvigorated adaptation studies will renew the focus on issues of distribution, circulation, and performance that were superseded by the comparative textual readings that have given adaptation studies a bad name for so long. Ok? Então ele está prevendo, recomendando novos caminhos para adaptation studies, mudando mais para estudos intermediários. Lars Elstrom agora. Uma outra ideia de Lars Elstrom, que infelizmente faleceu o ano passado, autor sueco importante. Elstrom asks a number of provocative questions about the future of the area. The first study is that of the nature of the media. Are they specific creations or rather clusters of media? Or in other words, are they media products or qualified media? Okay, vamos ver. Qualified media include recognized areas such as music, films, radio programs, news articles. A qualified media is then made up of various individual media products. For example, scripts, então pensa no filme, sketches, desenhos, notes, storyboards, muito importante em qualquer série de televisão, filme, etc. O problema que esses elementos, esses tipos de adaptações são muito difíceis para conseguir. Há mais de milhares de estudos como tal diretor adaptou tal filme. Mas, raramente, esses estudos têm acesso ao roteiro, a storyboard, as decisões, os encontros entre diretor, produtor,
o cineógrafo, os técnicos de câmara, figurinos, maquiagem, etc. Então, todo mundo sabe que filme envolve, se assiste os créditos no filme, tem 200, 300, até 1000 pessoas envolvidas no filme. Mas, em muitos casos, a gente diz que o filme é o filme de Woody Allen, mas Woody Allen era só um de 1000 pessoas. Mas muito difícil para o pesquisador conseguir essas informações. Elstrom questions whether adaptation studies should be understood as the transfer of media characteristics between media products or between qualified media, reaching the conclusion that the great majority of studies deal with media products. Okay, isso que eu estava falando. Many of the characteristics of a particular novel or film will be characteristics of novels in general, or a certain type of novel rather than the specific work being examined. Elstrom gives the example that all film noir will have certain characteristics in common. Ok, por exemplo, uma coisa muito básica, quando o romance vai para filme, vai ter que cortar muitas coisas. Se vai de 500 páginas para 2 horas, obviamente vai ter que cortar 70, 80%. Então, isso é uma característica geral de qualquer tipo de adaptação fílmica, corta uma boa parte. Following Jack Boozer, Elstrom makes a point for studying scripts, the media that assist in the production of other media. Here he mentions qualified media such as scores, partituras, scripts, and libretti, designed to be transmediated and having the qualities that make them less fit to be appreciated by non-specialists, are not treated as a media source media for adaptation. Boozer believes in the importance of studying screenplays, esse roteiro, e fala script, in film adaptation, uma área muito interessante. Quem interessa segue o trabalho de Jack Boozer, mas muito difícil conseguir. E eu não sei muito bem como conseguir, por exemplo, os roteiros de filmes brasileiros. E eu acho que em muitos casos, claro, quando há uma certa improvisação, não existem. Então vamos deixar isso, se alguém pode ajudar depois, na discussão. Ok, temos mais algumas coisas. Vamos voltar para Audrey Canales. Francesa, mora no Canadá. Canales é sobrenome em catalão. Ok, volta para ela. Eu já falei, ela estava criticando essa divisão, mais ou menos da maneira que eu fiz uns 14 anos atrás. Makes a strong case for more contact between the three areas of translation studies, adaptation studies, and transmedia studies, here being used in the sense of storyline being developed across various media, following Henry Jenkins. Eu acho que Silvia, talvez no mês que vem, vai falar sobre isso. Ok. Canales counts the number of times important peer-reviewed journals in translation and adaptation studies use the term transmedia. Adaptation, nome da revista, specializing in film adaptations, uses the term transmedia 29 times from 2011 to 19. Target, revista muito tradicional na área de translation studies, none at all from 2012 to 19. Meta, the long-running Canadian translating journal, which has existed since 1955, has never mentioned transmedia, and neither has the other important Canadian journal, TTR. On the other hand, searches with the terms audiovisual translation, game localization, or film brought a large number of results. Então
tipo de pesquisa interessante, bastante simples para fazer, e, de novo, mostrando falta de contato entre as três áreas. Canales agrees that today text is seldom monomedia. Nearly all publishing houses offer their works online, and many also in audiobook form. Para quem trabalha em editora, claro, editora não é só papel hoje em dia, lemos, todos nós lemos uma boa parte online. Audiobook form, para quem passa muito tempo dirigindo, audiobooks são excelentes. Tem uma pesquisadora, talvez alguém conheça, Ana Suriani, brasileira, trabalha agora em Londres, Universidade de Londres. Ela estava me falando que ela melhorou o inglês dela muito dirigindo, escutando romances em inglês, Dickens em inglês, audiobooks. Eu também escutei muito quando era criança. Okay, the definition of translation must, agora, mais ou menos o que eu estava falando 14 anos atrás, que translation tem que mudar, etc. Translation must remove its straitjacket, camisa de força, in order to embrace these new narratives and products which are appearing in the audiovisual world. And supporting Hutchin and O'Flynn, and Eckhart Voigt and Pascal Nicholas, adaptation studies must get away from its concentration on film adaptation, overcoming the discursive self-enclosure of film culture paradigm. Yeah, okay, a gente fala em inglês, easier said than done. Se repetir o ponto que eu fiz no começo da fala, que se você tem uma carreira já feita, você tem um projeto, você tem orientando, estudando filmes, etc. Se convidam você para falar sobre seus estudos sobre filme, para escrever livro, muito, muito difícil mudar para outra área. Eu estou tendo esse problema durante anos, eu trabalhei mais com tradução literária, de poesia, eu cansei um pouco nessa área, mas as pessoas me convidam para falar e para orientando-os também com projetos e participar de palestras e de bancas sobre tradução de poesia. Uma área que hoje em dia me interessa menos. Okay, and supporting Hutchin and O'Flynn and Eckhart Voigt and Pascal Nicholas, adaptation studies must get away from its concentration on film adaptations, overcoming the discursive self-enclosure of the film culture paradigm. Okay, Cobus Marais, Reina Malias, translation scholars stick to an extremely narrow conceptualization of translation as interlingual. Então, ela está mais ou menos dando sermão, muito interessante, concordo plenamente, mas não sei se alguma coisa vai acontecer. In a similar vein, Canales cites the work of Minako Hagen, who writes on video game localization, and points to the tendency of translation theories to hold technology at arm's length. Ok, a gente está falando translation theorists, no translation practitioners, que em quase todos os casos hoje em dia usam machine translation. They're also wary of the need to consider, mas hoje em dia há pessoas, estou falando com Gisele sobre pessoas trabalhando na área de tradução literária usando machine translation. Eu posso dar referências, Waltraud Kolb, uma delas tem artigos muito interessantes sobre machine translation usada para tradução literária. Ok, outro ponto importante, além da falta de interesse em tecnologia, they're also aware of the need to consider translation as entertainment. Tem que ser coisa séria. This is supported by Max Giovanoli's statement that transmedia enhances the similarities between fiction and games. And this immersive physical engagement and enjoyment can also be seen in theme parks. Eu acho que sim, existem muitas áreas. Se você tem um projeto dizendo que você vai
analisar theme parks, você vai lá fazer o estudo prático da adaptação de theme parks, então acho que muita gente vai olhar para você pensando que você não é pesquisador muito sério. Ah, mas, John, o pessoal também, quando começou a estudar videogame, lembra que a gente até encontrou aquele autor que eu te falei, olha, o cara disse que não aceitaram o projeto de mestrado dele na Inglaterra em 80 ou 90. Hoje em dia, nem se discute. E eu acho que vão estudar, sim, theme parks, porque cada vez está mais forte e também immersions. Eu estou fazendo um trabalho com a Jamile do Dr. Seuss. Ontem eu vi que eles têm o theme park Dr. Seuss também lá na Universal. Tem um navio, sabe, tipo Disney. Essas coisas estão acontecendo. Então, Sim. Não, o caso óbvio é HQ. Agora bastante, muito respeitado. Pensamos em 50 anos atrás, acho que dei palestra sobre isso, acho que não nesse grupo, quando era considerado, não, isso mas 70, nos anos 50, 70 anos atrás, que era lixo, era coisa de criminoso, e houve grande queima de HQ nos Estados Unidos. Claro que naquele momento era muito, a maior parte dos HQ eram muito violentos, etc. Mas isso acontece com muitas áreas na mídia, por exemplo, jazz, música jazz, que é muito respeitada hoje em dia, mesmo tipo de coisa, nos anos 20 e 30 era de música de criminoso. mas o sampling, né, John? O próprio sampling, e que começou na música, que primeiro também era considerado roubo, etc. E agora na literatura e nos filmes a gente vê um tipo de coisa de mashup que agora é estudado. Quem alguma vez imaginou que a gente estuda meme? Entendeu? A gente estuda Uhum. mashup como... Sim. Então, acho que é um processo natural, que é uma área nova, que não é aceita, vista para degenerado no começo, pouco a pouco vai se estabelecendo. Então, filme, por exemplo, cinema e própria fotografia, Baudelaire odiava fotografia, achava uma arte, não arte, essa uma coisa comercial, que não valia nada. Que estava tentando ocupar o espaço da pintura. Ok, mas esse é outro tipo de discussão e vou terminar agora e vou terminar, tem pouca coisa agora, terminar algumas coisas aqui. Onde que estamos? Canales. It appears that the paradigms of adaptation studies, translation studies, transmedia studies are parallel universes that sometimes use identical terms to describe identical or similar topics, while showing little evidence of mutual interest. Translation studies still mainly focuses on verbal text and on top-down approaches to authorship. Adaptation studies is only starting to embrace transmedia narratives, whereas transmedia studies takes textuality in a broader sense, fully embracing participatory culture. By doing so, transmedia studies appropriates the conversation about transmediality. Então, ele está querendo que a gente mude, se dirija mais para transmedia studies. De novo, public participation in the story world building is a phenomenon that is here to stay and that translation adaptation scholars must for this acknowledge, thereby resulting in adaptation and translation's current lack of visibility in the academic conversation sparked by the emergence of transmedia storytelling. Acho que outras semanas falam que transmedia storytelling envolve as várias mídias que todo mundo iPhone e tudo que a gente tem à mão. E uma área que tem elementos comerciais, empresas, tem propaganda em várias áreas. Parece que Transmedia Studies é muito mais inglês with it, muito mais contemporâneo, muito mais envolvido em nossas vidas diárias.
Em contraste, Adaptation Studies, para muita gente, é aquela coisa de romance e filme, e Translation Studies, só uma língua para outra língua, áreas muito mais limitadas que transmídia. Academics working in TS&AS must escape from their comfort zones and embrace new forms of working with literatures and language. Ok, tudo bem, muito bem falar isso. Audrey Canales ainda não tinha entrado na academia, mas se você tem um projeto, se você tem orientandos, se você tem um emprego universitário que paga bem, então não se interessa tanto mudar tanto. Seeing transmedial matters as problematic and jeopardizing to translation and adaptation, and hence refusing to embrace them as challenging research topics, only anchors research in translation and adaptation in linguistic literary past. Ok, muito... parece uma bela sermão. Eu concordo com muita coisa, mas não acho que tanta coisa vai acontecer. Let a thousand flowers bloom. Acho que já perguntei para vocês de quem isso aqui vem de quem? Acho que já perguntei no curso. Acho que perguntei no curso que Helena fez. Mas todo mundo conhece, sabe de onde que vem? Let a thousand flowers bloom. A gente vai ver. Despite the difficulty of setting down boundaries and defining what is and is not adaptation, the fields of adaptation is alive and exciting with an equally notable efflorescence of provocative scholarship, and so maybe this question should be deferred, and such limitations would place constraints on a field that may well flourish more successfully when a thousand flowers bloom. E quem falou when a thousand flowers bloom? Não, anota aqui. Ele não falou when a thousand flowers bloom, mas quando Mao Tse-tung queria uma certa liberalização na China, ele falou let 100 flowers bloom. E Tom Lynch está adaptando isso, let a thousand flowers bloom. Então, o que Tom Lynch está dizendo? É muita coisa na área de adaptação, milhares de estudos, milhares de áreas diferentes. Tem esse problema que é adaptação, que não é adaptação. Tom Lynch não quer, ele quer, como fala em português, não indeferia essa pergunta. Ele não quer responder essa pergunta. Ele está pensando que vai ser muito melhor se a gente só deixa as coisas, não vamos colocar muros, não vamos dizer, você está fora, isso não é adaptação. Ele está querendo aceitar tudo. A thousand flowers. Então, to close this chapter, claro que podia, para comentar sobre tudo, a thousand flowers leva muito tempo, mas só escolhi três das flores. Primeiro aqui, translation, adaptation of academic textbooks. No livro que ajudei a organizar, Agents of Translation, tem um ensaio muito interessante aqui sobre a versão japonesa de livro escolar americano, A System of Modern Geography, 1848, quando o Japão começou a se abrir para o mundo. Aqui vamos a S. Augustus Mitchell, to place Japan in a much more serious light as a rapidly developing power, much superior to other Asian countries such as Korea and China. He was a journalist who was an important former of opinions and did much to propagate the idea that Japan was superior in nature. O que aconteceu? Quando o Japão começou a se abrir para o mundo na segunda parte do século XIX, houve grande tradução e adaptação de vários livros escolares, inclusive esse livro de geografia, mas claro que o autor, adaptador, colocou certos parágrafos, certas seções, enfatizando a importância do Japão. Another flower, which opens up a new area, is that of the adaptation of coloring books for adults. Que eu achei uma coisa muito séria quando começou isso de coloring books. Seria interessante, alguém coloca no chat se vocês praticam, usam, como fala, não escrevem.
Preenchem, isn't it? E Preenchem coloring books. Então, coloca no chat se vocês já usaram preencher coloring books. Rachel Midsay Ward discovers that Game of Thrones coloring books are yet another spin-off. Ok, então Game of Thrones aproveitando todos os spin-offs, todos os produtos comerciais, e os fãs poderiam também usar coloring books. Franchise storytelling, an important trend in the 21st century media, which can offer audiences fictional experiences with length, depth and breadth. Então, coloring books é uma das muitíssimas áreas para aproveitar de produto comercial como Game of Thrones. Aqui, Kyle Mickley suggests that as yet we do not have the tools to handle pornographic adaptation. Like video games, which Linda Hutchin describes as immersing us physically and kinesthetically, we respond physically to pornography. Adaptation scholars should focus on the effects of text over and above the effects of media, not examining how readers take pleasure in the media of screens, but rather how our bodies and senses receive works and pleasure themselves through adaptations, developing a physiological model of adaptation. And erotics, adaptation. Então, isso aqui estamos pensando exatamente como seriam nossas reações eróticas à adaptação. Ok, suggest activities. Vamos, isso é interessante ver, porque no fim de cada capítulo a gente colocou isso. Vamos dar um pouco. Write your own story of contact with adaptation and translations. Would you agree with Rohr and Gur's point that a translator must be careful, accurate, and know both languages very well, whereas the adapter needs more creative skills? Think of a possible Romeo and Juliet adaptation in your society. Claro que tem muitos aqui. Tem palmeirenses, corintianos e muitos outros. Bolsonaristas e lulistas. Adaptations of other plays of Shakespeare. Think of ways in which the Turkish students found this liberating. What is your contact with different contemporary media? Look to examples of mashups mentioned, find others. Read the following paragraph by Camelia Elliott, together with the last paragraph of the text which it precedes. She's describing projects for a course in adaptation studies which were accompanied by an essay. Should such projects be accepted in a humanities university course? Would your university accept them? Discuss some of them in detail. Can you even think of more examples? Could you add to the list with adaptations of your own? My students have gone beyond filmmaking to produce adaptations in other media. Writing, dramatizing, storyboarding, filming, novelizing, graphic novelizing, drawing, illustrating, painting, sculpting, set designing, costuming, staging, scoring. Puppeteering, acting, dancing, singing, editing, directing, casting, choreographing, gaming, video gaming, and producing market materials. Film posters, book covers, news articles, political pamphlets, magazine spreads, scrapbooks, and multimedia installations. Students are furthermore engaged in new and digital media, adapting works to Facebook pages, Twitter feeds, YouTube videos, blogs. TikTok não está aqui? Oh, acho que TikTok não tinha começado. Ringtones and iPad apps. Ok, então temos um pouco de tempo, temos tempo. Começou a chover, mudou o tempo totalmente. Bom, gente, aqui ok. para começar, hein? Agora vocês que falam. Aliás, eu não falei no começo do vídeo, nós estamos continuando a leitura do capítulo 1 do livro Translation, Adaptation and Digital Media, que está saindo agora pela Routledge, escrito por John Silvia Cobelo. Eu acho que só para dizer, para a próxima aula, Silvia vai escolher um dos outros capítulos. O que eu vou fazer, John, é o seguinte, acabei de mandar no chat. Eu vou mandar o sumário, tá? A gente vai mandar no e-mail o sumário do livro, porque aí as pessoas podem olhar o que interessa, entendeu? O que elas se interessam, o que tem a ver com as suas pesquisas, como a gente costuma fazer com todos os livros, né, João? Que a gente faz isso, a gente passa o pessoal vai escolhendo. Porque, gente, não vai ficar muito chato ficar só eu e o João falando aqui. Então, a ideia é a gente fazer como a gente fez sempre. Pega o capítulo, alguns capítulos são muito grandes, como vocês podem ver, os capítulos são extensos, são só 9 capítulos, mas cada capítulo é um... Então, assim, obviamente, né, não vai dar para fazer uma pessoa só e às vezes vai ter que dividir, inclusive dividir o capítulo. E talvez alguns capítulos de screen, vai ter que dividir mais ainda, porque tem alguns capítulos que são maiores que outros.
Então, o capítulo de videogame, a gente pode chamar o Ricardo, né? Que o capítulo de videogame foi feito pelo Ricardo, então acho que seria legal ele falar. Mas os outros eu gostaria de dividir. Eu vou falar alguns, sim, mas alguma coisa, mas eu não queria falar tudo. Então, eu já coloquei aqui, John, a gente faz o e-mail de qualquer maneira. A gente não tem uma reunião. Agora, em abril, a gente não vai ter, porque a reunião de abril seria essa que a gente está fazendo, que seria amanhã, que seria semana que vem, que é Páscoa. Então, nossa próxima reunião é em maio. A primeira sexta de maio, que está aqui, novembro, outubro, agosto, maio. Maio cai dia 5. Então, dia 5. Então, que tempo? Tem um mês, a gente vai mandar o e-mail, vocês dão uma olhada, vocês veem o que vocês querem fazer. A gente está fazendo o próximo, a gente não está fazendo na sequência, tá? Então, porque o capítulo 2 é o Lobato, mas a gente vai fazer capítulos mais gerais primeiro para mostrar o livro melhor. Então, o próximo capítulo seria Transmídia. Eu vou apresentar, mas tem partes que alguém quiser falar comigo. Quem gosta de Star Wars aqui? Quem que gosta? Se alguém gostar de Star Wars, pode falar comigo, pode apresentar uma parte. Você gosta, Julieta? Você levantou a mão, é isso? Ah, você quer apresentar uma partezinha de Star Wars? Não. Bom, vocês falam, eu vou mandar, se não eu apresento, e vamos ver se dá para apresentar tudo. A transmídia é muito legal, vocês vão gostar, uma coisa que a gente está usando muito, e cada vez a gente faz, né? Vamos lá, gente. Eu estou vendo o chat aqui. Carolina de Jesus, eu mantenho um coloring book para mim com desenhos de Doctor Who, mas perde a paciência muito rápido. Livro, tem várias pessoas coloring books. Julieta? Sim. Fala aí, Julieta, quer falar? Beto Carreira, parte temático. Fica com pesquisa de parques de diversão, Silvia. Eu fiquei com vontade. Depois você falou que a gente ia para os parques, eu fiquei com vontade. Não, o que eu estava explicando, porque aí a Julieta falou, o Beto Carreiro, que eu estava te explicando que, na verdade, dentro da transmídia, o que eles estudam não é um parque, na verdade, é mais assim, quando tudo bem, pode ser um parque só daquilo, mas aí tem que ter um conteúdo anterior, entendeu? Da onde saiu aquilo? Então, que eu saiba, o Beto Carreiro, acho que eu sou um cara, né? Não sei, eu nunca fui nesse lugar, nem vou. Mas, por exemplo, o que eu falei do Dr. Seuss, que tem na história do Dr. Seuss dentro do universo, o Harry Potter, está lá, você vai você entra na casa do Harry Potter, né? Tem na casa não, na escola, blá, blá, blá. Agora no Star Wars, eles fizeram uma nave inteira, uma Millennium Falcon lá, você pode entrar, entendeu? Você pode brincar com sabres. Então, é mais assim, é um jogo que eles adaptam um filme. Então, teve aquele filme do Transformers. Nossa, era muito legal o ride. Eu adorei. Eu adoro em ride de adaptação. Eu sempre vou. Eu não sei que seja muito... Então, Silvia, mas olha só, a adaptação que muda muito é porque o original não é tão bem sucedido comercialmente, né? Eu estava pensando aqui, por exemplo, no filme The Sound of Music, virou um monte de coisinhas, mas tudo igual. Né? E aí eu pensei agora aqui... Mas The Sound of Music, eles continuam fazendo, e todo mundo que reproduz a história tem que ser igual, né? Você não vê nada diferente do The Sound of Music. Não tem que ser igual, de repente a proposta da pessoa, né, Gisele? Sei lá, a proposta os recursos são diferentes, você transforma em bonequinho, transforma em quadrinho, história em quadrinho, banda desenhada, transforma em não sei o quê, mas a historinha é sempre igual. O recurso meio que muda nesse caso. É diferente do que você está dando exemplo aí. Você está falando que, na verdade, a história ela é adaptada, mas ela não é ela não sofre uma expansão ou uma, uma coisa, por exemplo.
Não, uma exposição. Ele ficou na adaptação, ele fica com a baronesa e a noviça vai embora. Alguma coisa assim. Não houve mudança na história, a história é sempre a mesma. Por quê? Porque foi bem sucedido, todo mundo adorou, foi sucesso de audiência. Agora, tem um outro tipo de adaptação que eu acho que cabe bem aí, por exemplo, o John estava falando de intermedialidade, que tem lá um super milionário chamado Edward James, que inclusive fez a fundação que deu origem ao college inglês, né? Acho que é no sul da Inglaterra. E ele foi casado com uma dançarina super famosa, cujo nome agora não me ocorre, e ele apoiou muitos modernistas, surrealistas, inclusive ele fez obras surrealistas na casa dele. Uma delas é uma escada em que a dançarina, quando sai do banho, molha assim, a escada, com a escada molhada. Isadora Duncan. Não é a Dora Duncan, é uma outra... Daqui a pouco eu lembro o nome dela. E eu recebi esses dias um livro que reproduz um diálogo deles, entre o Edward James e a dançarina. A bailarina, né? E aí isso não é adaptação, quer dizer, esse livro de poemas é um livro de poemas que é um diálogo entre os dois com base, né, a adaptação da... eu acho que isso é uma adaptação, né? E mudou totalmente. A Carolina colocou aqui, a Carolina de Jesus. Agora está em cartaz o filme de Dungeons and Dragons, que é a adaptação do jogo, né? Ele conta com uma transmídia. Então, Carolina, é da mesma empresa, eles estão... depende, porque nem toda adaptação é uma transmídia, entendeu? Se ele vai... se ela vai, eu acho que nesse caso tem que ver, por exemplo, quem que é o que está fazendo e se ela vai contar uma história que vai, tipo assim, aumentar a história do Dungeons and Dragons, ou se vai simplesmente vivenciar. Você já viu o filme? Fala aí. Você pode falar? Oi, boa tarde. Tá me ouvindo? Eu não Fala. assisti ele ainda, mas eu acho, pelo que eu vi, que é uma... Porque o D&D Beyond tem vários livros de campanhas que aí você pode adaptar e jogar com seus amigos. Se eu não me engano, esse Sea of Thieves é uma adaptação desse que fizeram para o cinema, mas tipo, é uma campanha que pode ser jogada pelas pessoas também, com os amigos. Olha, que Eu legal. também não joguei ainda, eu só joguei outros sistemas, eu nunca joguei esse não. Deve ser muito interessante ver um jogo de RPG sendo adaptado para um filme. Estou bem interessado em ver como eles fizeram isso, porque o jogo de RPG, normalmente, você vai fazendo as coisas na hora, né? É interessante. Será que eles simularam o jogo? Você não sabe nada, ninguém te falou nada. É isso. Eu percebi que agora está tendo um aumento de coisas relacionadas ao tabletop do RPG, depois que o Critical Role, que é aquele grupo de nerds que se juntaram para fazer lives e jogar ao vivo, eles lançaram no ano passado pela Amazon uma animação da primeira campanha que eles fizeram, The Legend of Vox Machina, que inclusive é muito boa, eu recomendo. E agora eles já fizeram o acordo, o contrato para a segunda campanha deles, e tudo indica que a campanha que eles estão jogando agora, que a terceira também vai ter animação. Aí agora surgiu esse filme também, e tipo, tem outros. Mas o filme é live ou é live action ou é animação? É live action. Olha! Mas tem essa animação também que já é diferente, não é do D&D Beyond, não. É do Critical Role, tipo, da empresa que eles criaram. Olha que trabalho lindo para fazer, quem gosta disso, nossa senhora. Ô, John, para de compartilhar, assim, você vê todo mundo, a gente vê todo mundo. Nossa, muito legal isso, Carolina. Não estava sabendo, não, desligada dessas coisas. Nossa, olha que legal. Eu sou nova nesse universo também. Eu comecei na pandemia com uma amiga minha enchendo meu saco. Aí eu joguei algumas coisas online com o pessoal, eu comecei a gostar e entrei de cabeça nesse mundo. Não, parece que o pessoal que começa a jogar disso gosta, mas eu estou muito interessado em ver como que eles fizeram para adaptar uma coisa que é, na verdade, jogada, tipo assim, é muito interativo, né? É interessante isso, porque você tira do interativo e vai para uma coisa que é filme. Normalmente, agora, o pessoal está noutra tendência, está numa tendência também de pegar o que é antes só passivo, a pessoa só ficava olhando, assistindo, e fazer uma coisa interativa, né? Fazer o pessoal poder fazer parte. Olha, eu acho a ideia do filme muito boa, mas como não foi jogada por ninguém antes, eu acho, tipo, foi feito pro cinema, pegou a campanha, foi feito pro cinema.
Já a animação, eles realmente jogaram tudo bonitinho e agora estão seguindo tudo que o pessoal jogou, improvisou ao vivo e agora virou história. Isso que eu acho demais do desenho do Vox Machina. Olha, como escreve aqui para a gente. Eu coloco no chat para deixar. Nossa, gente, que legal. Bom, a Elines falou que estou doida para ver esse filme também. E o Lego interativo. Ah, é, Julieta? Olha, gente, da onde que vem as notícias? A Julieta jogando Lego. Conta aí, Julieta. Está me ouvindo? Sim, sim, então, você estava falando de Star Wars. Todas as histórias de Star Wars têm Lego para montar. E quando você monta, você pode fazer a historinha diferente, as batalhas, tudo interativo. Principalmente os jovens, os adolescentes que montam, eles podem destruir as naves, eles podem fazer o que quiserem interativamente. É um outro mídia, é um mídia diferente, que é bonequinhos, mas você pode interagir, matar um, fazer o que você quiser com os pessoas. Que era o antigo Forte Ataque, né? Que a gente brincava quando era pequeno, só tinha para matar índio e era uma coisa horrorosa. Meu pai não deixa de ser interativo, porque você podia destruir um forte inteiro ao seu bel prazer. Exatamente. Bem legal. Bom, gente, tem alguém quer falar mais alguma coisa? Não, é interessante. Alguém queria ver perguntas, comentários? Ninguém está falando nada. Vamos As pessoas alguém. já conhecem. A Aline já ouviu essa aula, mas tem gente aqui que... Sim, essa ideia da separação entre 3 áreas, eu acho que o ponto central. A ideia não separação, né? Ele tá... Sim, a não separação seria o ideal, mas eu falei da vida universitária. Você fica no seu cantinho fazendo suas coisas, com seus orientandos. Não sei se é interessante. Acho que tem algumas pessoas aqui. Quem aqui já está? Temos 2 ou 3 pessoas novas. Rona Sim, a gente teria que se também. apresentar. Sim. Eu gostaria que o Roner falasse. Eu gostaria que o Bruno não falou a semana passada, aquele dia a gente saiu, todo mundo correndo aqui, ninguém falou. A Verônica também ela não se apresentou. E, por último, o Fábio. Se vocês pudessem se apresentar, seria legal. Isso, ligar a câmera assim de ver vocês. Fala aí, Verônica, se apresenta, rapidinho, por que você está aqui no grupo, qual que é o teu interesse, né? Se você dá aula, não dá aula, se vocês pesquisam. Fala aí. Boa tarde, todo mundo. Eu sou professora de idiomas, desde que eu me formei na Letras, eu fiz alemão, e eu estou num ano sabático, porque eu fiquei 10 anos dando aula, mas assim, no começo, o que eu gostava mesmo, o motivo de eu fazer letras era que eu gostava de línguas e gostava de tradução. Mas enfim, acabei não indo para esse lado, não consegui. E agora, nessa pausa que eu estou dando, eu estou reavaliando as coisas, estou vendo se eu vou seguir nesse caminho ou não. É isso. Obrigada, Verônica, bem-vinda ao grupo. A gente trabalha com tradução, com adaptação, com transmídia, você pode ver, discute todas essas coisas e, bom, faz bastante coisa, faz curso, faz... Esse ano vai ser complicado. Tem muita coisa para fazer, você vai se divertir. Vamos lá, Fábio, você quer falar? Fábio, está aí? Está aí. Oi. Eu acho que eu já falei. Você já se apresentou, né? Acho que já. Quer dizer, acho que já. No dia primeiro. Então fala você, o John não fala de novo, não sei quem é. Se apresenta, Fábio, porque eu acho que eram outras pessoas. Aqui vai mudando as pessoas do grupo. Vai lá, vai da reunião. Então, eu sou Fábio, moro em Porto Alegre, sou professor de literatura, já fiz algumas coisas em tradução, algumas poucas coisas, fiz uma adaptação do Quixote lá para 2010, que foi o que me aproximou da Silvia.
E é isso, ela me convidou para fazer parte do grupo e eu estou acabou de traduzir. Essa interlocução, que é uma interlocução realmente assim com muito pouca gente, pelo menos aqui em Porto Alegre. Como eu não sou ligado academicamente ao meio de tradução, eu não tenho muita interlocução com outras pessoas aqui. Então, o grupo está fazendo esse papel e está sendo muito legal conhecer um pouco mais, né, dessa área, conhecer mais essa área, essas duas áreas de estudos, né, adaptação. Legal. O Fábio também acabou de fazer uma tradução, a qual eu fiz o prefácio, inclusive a gente já marcou um webinar aqui, tá? A Julieta e o Fábio, vocês estão se conhecendo aqui online. Eles vão participar de uma mesa que se chama Pontes Literárias Brasil-Argentina, porque o Fábio traduziu um autor muito conhecido na Argentina, e que aqui não é tanto, que é o Roberto Art. Ele é contemporâneo do Borges, mas aqui ele não é tão conhecido, e ele traduziu O Criador de Gorilas, que é um livro de contos que nunca havia sido traduzido aqui. E ele me convidou para fazer o prefácio, eu fiz. E a Julieta, daqui, que a gente já conhece, né? Ela lançou o Macunaíma no ano passado, que foi a celebração da nossa Semana de Arte Moderna. O Mário de Andrade nunca havia sido traduzido para o espanhol, gente. Tinha sido traduzido para o espanhol uma vez na Espanha, em 86, uma tradução que não se encontrava. Então, agora, muito bonito o livro, ficou lindo também, fiz um paratexto para a obra. E, bom, a gente já estou fazendo propaganda da mesa. É o Bruno agora que vai falar. Fala aí, Bruno. Silvia, boa tarde para todo mundo. Eu já estou participando do grupo se não me engano, desde novembro do ano passado, fiz aquele curso com vocês, né? E eu ingressei no mestrado na Unicamp em 2022. Meu trabalho, eu senti um pouco isso que o professor John Milton fala, né? Meu trabalho é de adaptação, é na área de tradução, então no começo eu fiquei meio perdido, mas agora estou bem mais... clarificou, né, com as discussões aqui do grupo, com as leituras. Meu trabalho é uma pesquisa sobre a série e o filme Westworld, né? Então, estou fazendo um trabalho que envolve pesquisas, né, com a adaptação e estudos culturais. É isso. Obrigada. Agora o Roner, que também é doutor, é isso, Roner? Bom, a gente precisa de doutores no grupo, viu? Está ótimo. Fala. Consegue me ouvir? Estamos. Aqui a internet não está muito boa. Boa tarde, pessoal. Eu sou doutorando do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Ceará. O doutor, me desculpa, não é por presunção, porque eu também sou advogado e o Zoom é a plataforma que nós usamos na Justiça Estadual do Ceará. E não usar o DR nos meios da Justiça é quase pecaminoso. Então, não posso tirar o DR, desculpem. Não é presunção. Bom, e a minha pesquisa como doutorando é exatamente acerca da adaptação das obras Vidas Secas e Memórias do Cárcere para o cinema, realizadas por Nelson Pereira dos Santos. Obrigado. E tenho contato com o professor que é coordenador do programa de pós-graduação em estudo da tradução da USP, da Universidade Federal do Ceará. Ele me indicou o grupo Great, né? E eu mandei um e-mail para o professor John, perguntando, me oferecendo que eu podia participar, se eu quiser acompanhar as atividades. Ele prontamente me respondeu e aqui estou esperando poder fazer parte desse grupo, aprender com vocês um pouquinho. Seja muito bem-vindo, Roner. Muito legal ter alguém do Ceará. Muito obrigado. Espero que você se forme logo, aí a gente vai ter mais uma pessoa para a comissão de pesquisa. Tem mais alguém? Não, não tem mais alguém aqui. Bom, gente, eu acho que a gente pode acabar a reunião, John. Acho que sim. Ok. Gente, bem. a próxima é o webinar, hein? O webinar na outra semana. A gente tem. Não na próxima, porque é feriado, mas na outra. Mas a gente manda recado. Tchau. Ok. Bye.